Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Pauta da Coop. E hoje, para começar esse podcast, eu começo a falar um pouquinho sobre o Ano Internacional das Cooperativas que a ONU declarou agora em 2025. E o tema desse ano é As Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. E quando nós falamos de as cooperativas constroem um mundo melhor, a gente pensa o que as cooperativas podem fazer. E a gente vai falar então sobre a inclusão financeira das pessoas dentro desse sistema. E para falar um pouquinho sobre inclusão financeira, sobre empreendedorismo, hoje nós temos alguns convidados aqui. Leonardo, da área do cooperativismo, as nossas meninas lá da área de meio de pagamento, Larissa e Nayara, sejam muito bem-vindas. E hoje a gente vai fazer um bate-papo mesmo para falar um pouquinho do que nós temos dentro da cooperativa, que é trabalhar sobre o empreendedorismo. O Leonardo à frente dessa pauta na cooperativa, e aí a gente entra com as nossas soluções financeiras para os nossos empreendedores. Léo, gostaria de ouvir você um pouquinho então falando sobre como é trabalhar com empreendedorismo, por que o empreendedorismo é tão importante para o Brasil e para as nossas cooperativas. Oi, Paty. Quando a gente traz essa pauta do empreendedor, é algo que fica muito visível no dia a dia, porque o empreender é aquela pessoa que busca solucionar um problema ou ele enxerga uma oportunidade na vida. Só que às vezes também é aquela pessoa que encontra através do empreendedorismo um meio de sobreviver, não só aquela pessoa que tem aquela visão do futuro, aquela pessoa que gosta de inovar. Não, às vezes ela vai para esse lado do empreendedorismo para ter uma nova renda, para sobreviver mesmo. Ô Léo, e o que você pode falar, você que vem à frente dessas formações, o que você tem percebido dos nossos associados durante essas formações? Como é que eles chegam nesses encontros, como é que eles não chegam? E só para ressaltar um pouquinho também, gente, falar sobre por que o Sicredi tem essa preocupação também e pensando nos ODS, como é que a gente faz essa conexão antes mesmo da gente falar do empreendedor, que eu acho importante a gente ressaltar para o público que está assistindo por que o Sicredi tem essa pauta na cooperativa, tem essa pauta na educação e por que os empreendedores, Leonardo? Quando a gente pensa nessa pauta do cuidado com a sociedade, nesse desenvolvimento da sociedade, a gente não pode esquecer dessas pessoas que estão ali no dia a dia buscando o seu ganha-pão. Então, o propósito de construir uma sociedade melhor, certo? Tem que partir desse princípio, do olhar para o outro, olhar para a pessoa, o ser, e ter esse cuidado. A gente tem que partir disso, porque a gente é feito de gente para gente, de pessoa para pessoa. Então não tem como a gente olhar somente para o financeiro, olhar só para aquilo que seria o essencial, o importante para a gente, se não olhar para a comunidade também, Então, quando a gente pensa nessa inclusão financeira, nesse desenvolvimento econômico, a gente olhando para esses empreendedores, a gente leva esse cuidado, esse carinho também, porque eles são pessoas muito carentes de conhecimento, de suporte. Então, se a gente não olhar para eles também, eles ficam ali com as suas frustrações, com os seus medos, os seus receios, dentro do seu empreendimento, e muitas vezes eles fecham a porta por um detalhe, Às vezes a gente fala assim, é uma rosa que faltava na vida daquela pessoa. Então, quando a gente pega e traz o Empreenda Sicredi para a comunidade, para aqueles empreendedores, a gente percebe que aquelas pessoas, elas precisam daquilo. É o arroz com feijão. O Empreenda é o arroz com feijão. É o sentar na mesa e parar e analisar o que eu estou fazendo. Analisar os meus custos, as minhas despesas, enfim. A gente tem que olhar para isso, tem que cuidar disso, porque eles não têm quem olha por eles, Então, a gente, partindo da gente, a gente dá esse suporte também educacional para eles. O Léo, e falando desse suporte educacional, Quando nós trouxemos esses associados para fazer essas formações, que tipo de temas que são trabalhados durante essas formações?
O Empreenda, ele é uma formação que a gente fala que ela é muito versátil, né? A gente consegue trabalhar inúmeros temas e conteúdos, mas assim, os mais básicos e comum para todos os empreendedores, a gente vai trabalhar ali gestão de custos, precificação, né? Marketing, técnicas de venda e controle financeiro, inovação, enfim. São temas que agregam no dia a dia daqueles empreendedores, porque às vezes eles não olham um detalhe mínimo, às vezes na hora de fazer a precificação, né? É uma máquina de cartão, mas ele não inclui a taxa transacional, por exemplo, no custo do produto, então ele acaba perdendo aquela margem de lucro. Enfim, são temas variados, mas a gente trabalha o essencial também para eles terem esse suporte, para eles conseguirem caminhar dali para frente, sozinhos. Que bacana, né? E daí, eu lembro de quando eu fazia algumas formações do Empreenda e realmente o saber o custo, colocar no papel, eles não sabiam. E me surpreende mais ainda que talvez eles não conheçam todas as soluções financeiras que nós temos dentro do Sicredi. Né? E como é que nós podemos? Nós temos esse lado educacional que nós já vemos trabalhando nas formações, mas agora eu gostaria de ouvir vocês, meninas. O que o Sicredi tem para oferecer e agregar na vida financeira desses associados que estão ali começando o negócio deles? Às vezes é um autônomo que está querendo começar um negócio, mas ele tem um receio, ele tem um medo e às vezes ele não conhece alguma solução que esteja ali na cooperativa à disposição dele, mas ele não tem o conhecimento. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho com vocês o que nós temos preparado para esse público, o que pode agregar na vida financeira dessas pessoas. Com as ferramentas que a gente tem de meios de pagamento, nós conseguimos atender desde o microempresário, MEI, até o grande. Porque são soluções que os associados utilizam no dia a dia, para pagar, para receber, pagamento de fornecedor, de funcionário, receber dos seus clientes, né? Então nós temos todas as ferramentas ali que eles vão conseguir fazer a gestão do negócio no dia a dia mesmo. Uma máquina de cartão, emissão de boleto, pagamento de folha de pagamento dos funcionários, enfim, produtos que eles estão usando ali, né, no dia a dia. Direto na palma da mão, seja no aplicativo Sicredi ou através do Internet Banking. E nós conseguimos atender, como eu falei, todo o público PJ. O MEI, por exemplo, com a máquina de cartão direto no celular, nós temos essa opção. O grande ali, fazendo o gerenciamento, né, das suas finanças. Então, os meios de pagamento, eles somam com os outros produtos que o Sicredi também tem para oferecer. Por exemplo, um seguro, um consórcio, crédito, investimento. Hoje nós já não somos apenas agro, né? Lá atrás a gente tinha muita visão de que o Sicredi era agro. Hoje não, nós temos todos os produtos e soluções para atender o nosso público PJ também. Que até 2009, 2010 mais ou menos, a nossa cooperativa ela era específica, atendia somente produtores rurais. Sim. E daí em 2010, então, veio a livre admissão e daí realmente nós conseguimos atender todos os públicos. Mas eu sei que como nós estamos em municípios menores, as pessoas ainda têm essa visão, o Sicredi está lá para atender somente o agro. E às vezes os PJs nem nos procuram achando que outras instituições somente que estão especializadas para atender esse público, né? Então, algumas pessoas ainda não sabem que o Sicredi atende o agro, o PF e o PJ MEI, micro, pequeno, grande, a gente atende todo o público. Então era até legal a gente desmistificar essa visão que as pessoas têm, falando um pouco mais sobre as soluções que nós temos na cooperativa e que as pessoas ainda não conhecem. Sim, algo bem bacana também para o público PF, que às vezes está começando o seu negócio, que são as vendas recorrentes, né? O PF que não tem uma loja física, que tem a possibilidade da venda por link, ele pode fazer pagamentos recorrentes, por exemplo, uma manicure que quer fazer ali uma estratégia com as clientes dela de pagamento mensais, tipo um pacote, né? Que daí chama mais atenção né? As academias, né? Hoje a gente tem um público bem legal das academias que aderem o produto, as escolas.
Então, o PF, o PJ, e também interligar o sistema deles com o sistema Sicredi, para geração de nota fiscal, relatórios financeiros e os outros. Muitas pessoas começaram a empreender não porque pensam, eu vou ser um empresário, mas por necessidade mesmo, né? Principalmente no cenário pós-pandemia. A gente viu ali que várias pessoas foram desligadas dos trabalhos que elas tinham até então e pensaram, opa, agora é minha hora de fazer alguma coisa. E começou o seu pequeno negocinho em casa mesmo. Precisou de uma maquininha de cartão e pediu ali na conta PF, de repente já abriu um MEI e essa empresa foi desenvolvendo. Então, nós vemos um cenário antes da pandemia e depois da pandemia, principalmente nas nossas soluções de meio de pagamento. Os nossos associados, eles conseguem se autoatender. Não precisa ir numa agência para pagar um boleto, para fazer um crédito. Eles têm opção ali direto no aplicativo. Então, o cenário vem mudando constantemente, né? A gente vai se atualizando junto com as outras instituições e conseguindo atender todo esse público. Eu lembro ainda que vocês estão falando de fazer o pagamento no próprio celular, né? A pessoa conseguir receber no próprio celular. Numa das formações que tem dentro do Empreenda, a gente fala muito sobre a oficina do fiado. Que ainda as pessoas vendem no fiado, né? A gente pensa que é uma coisa que está lá atrás, né? E o fiado, ele está presente nos dias de hoje, mas ele está presente porque ou a pessoa não conhece, ou ela tem um medo. Mas será que eu vou colocar aqui no meu celular isso daí? Será que eu vou ter um custo a mais? Então, essa preocupação das pessoas em relação à segurança. E até mesmo os clientes se acostumam a pagar. Sabe que aquele local só não passa a máquina de cartão. Faz na notinha. Não aceita Pix. É uma realidade. É uma realidade. E é da própria cultura, né? De municípios menores que tem a notinha e parece que se não for na notinha... eu lembro que alguns comentários, eu não sei se tá agora sim, tá, Léo? É que eles falavam assim, mas como se eu falar pro meu cliente que vai ter que passar no cartão, ou vai ter que ser outra forma de pagamento e não na nota, parece que eu tô agredindo ele, eu tô sendo... Perdendo a confiança. Perdendo a confiança. Acho que eles ficam receosos, né? Com esse medo, às vezes, até de perder o cliente durante as formações, quando a gente trabalha essa oficina do fiado. É bem engraçado, mas eu tenho uma cliente que paga certinho, Léo, né? Como que eu não vou fazer vender ou prestar meu serviço para ela dessa forma? Daí eu até falo, ok, tudo bem, hoje ela tá pagando certinho, mas você não sabe se daqui a alguns dias ela vai ter algum imprevisto, alguma coisa pode ocorrer, né? E ela não vai ter o dinheiro para te pagar, só que as suas contas também vão chegar, então... Sim. Antes você receber e ficar ali com o seu nome limpo no mercado, né, do que você acabar vendendo fiado para a pessoa por tentar agradar, né, e depois acabar se complicando ainda mais a vida financeira. Né? No prejuízo, a vida financeira vai por água abaixo, né? E as nossas ferramentas de recebimento, elas são vinculadas mesmo ali aos nossos associados, porque reduz o risco de inadimplência. Um boleto, por exemplo, o associado ele consegue colocar juros, multa após o vencimento. Então, o risco que ele tinha de perder esse valor acaba sendo menor. Assim como nas máquinas de cartões. Às vezes a pessoa tem o limite ali no cartão de crédito, mas não quer usar e fala, não, vou fazer fiado ali mesmo que ele aceita. Então a gente vai mudando, né, os costumes aí da sociedade. E a venda recorrente vai de encontro com isso, né? Ele não precisa usar o limite do cartão. Mensalmente já está programado aquele valor daquela venda para cair no cartão do associado. Do cliente. É igual um seguro, né? Acho que seguradoras de carro residencial tem muito isso hoje. Faz ali o seguro parcelado em 10 vezes e debita só o valor da parcela, não pega do limite total. Geralmente, os nossos associados usam em academia, que tem bastante plano, pilates. O plano da minha academia, ele é assim. Também todo mês ainda só cai de madrugada ainda. Os processamentos são noturnos. Daí só debita ali o valor da parcela e acaba ajudando o cliente deles, porque não vai pegar ali do limite total, né? Olha que então, bacana. São possibilidades que tem para o cliente formas de pagamento. Boleto, máquina de cartão, link de pagamento. E assim, perguntando agora para vocês, né, meninas, será que eles ainda não ficam um pouco, talvez, receosos em questão de segurança? Será que vocês poderiam falar para nós um pouco mais sobre esse assunto? Porque
tantos golpes por aí, como é que fica essa parte da segurança? Vamos pensar lá num empreendedor que já tem uma idade mais avançada, que ainda tem medo da tecnologia, né? E às vezes fica meio receoso, mas será que eu vou colocar ou não? Se vocês pudessem colocar isso na pauta também, eu acho que é bem importante. Além da questão da modernização, né, que a gente tem ali com os meios de pagamento, máquina de cartões, enfim, nós no Sicredi prestamos um serviço de consultoria para os nossos associados, né? Então, um associado que ele tinha o receio de colocar uma máquina de cartão, que não sabia ali usar o aplicativo, os nossos PJs sempre estão acompanhando, a gente tem uma proximidade muito grande com os associados, então nós estamos ali no dia a dia deles mesmo, ensinando, essa venda caiu tanto, descontou tanto, porque tem a taxa MDR, tem a taxa de antecipação, e você consegue visualizar isso tanto no seu aplicativo quanto no Internet Bank. Nós temos canais disponíveis para os associados fazerem toda a relação de vendas deles, ou controle. Então, com a proximidade que nós temos com os associados, acaba que mitiga isso, né? Diminui bastante o risco que ele tem de levar algum golpe. A gente sempre está orientando. Não passa senha por ligação, né? Não dá qualquer dado seu, o Sicredi não utiliza, não solicita os dados. Então, a nossa proximidade com os nossos associados ajuda bastante a diminuir os riscos. E também, os nossos canais, tanto o Internet Bank, o portal de máquinas de cartões, tem um sistema de validação de segurança. Quando o associado vai acessar pela primeira vez o Internet Bank, por exemplo, ele precisa fazer a validação de segurança. Então, ele baixa, ele faz um download, porque o próprio sistema vai fazer uma varredura para identificar o sistema dele, gerenciador, o dispositivo que ele está usando. E, em seguida, assim ele consegue acessar a conta. O portal de máquinas de cartões é a mesma coisa. O associado, toda vez que vai acessar o portal de máquinas de cartões, ele precisa fazer uma validação de segurança, que é uma validação de 2 etapas, que ele entra no aplicativo, gera um token e depois ele consegue acessar o portal de máquinas. Ali ele vai ter relatórios das vendas, o que ele está entrando de vendas, taxa MDR, taxa de antecipação, quais são os custos, o que ele vai ter de valor líquido. Então, ele consegue gerar relatório e o sistema de segurança do Sicredi consegue agregar para ele nessa questão de manter seguro. Entendi. E vocês falando de taxas e tudo, Léo, isso não é muito claro para quando o empreendedor começa, né? Sobre colocar esses valores que são, porque nós somos uma instituição financeira, né? As instituições financeiras têm a cobrança dos nossos serviços, mas não é como os bancos tradicionais. Nós temos geralmente os melhores ofertas dentro da cooperativa. Mas como que fica essa relação quando o empreendedor começa a fazer um negócio que ele não pensa nisso, não calcula e depois ele percebe que ele acaba perdendo dinheiro porque não fez essa conta? É até engraçado, né? Porque durante as oficinas, os empreendedores muitas vezes, a grande maioria, eles praticam o preço do colega, né? Porque o meu concorrente direto, né, entre aspas, cobra X reais para a venda de determinado item ou para a prestação de determinado serviço, né? Só que ele não para e pensa que o concorrente dele tem um centro de custos, né? Tem as despesas que muitas vezes divergem das dele. E a questão da taxa, principalmente. Às vezes o concorrente está lá, ele está com uma máquina X ou Y, da instituição X ou Y, e tem valores e taxas diferentes da dele. Então ele acaba praticando e acaba perdendo margem de lucro, às vezes nem ganhando lucro nenhum, às vezes tendo até prejuízo com o preço praticado, e eles não enxergam isso, né? Então por isso da importância de levar esses assuntos para os nossos associados, empreendedores, para que eles percebam que cada negócio é um negócio, não tem como eu me comparar, mesmo que seja do mesmo ramo, do mesmo nicho, não tem como, porque cada um tem as suas despesas, os seus custos fixos e variáveis, né? Então não tem como eles fazer a mesma coisa que o outro.
pode seguir a mesma linha de empreendimento, enfim. Mas praticar o mesmo preço às vezes não dá, né? E no nosso trabalho de consultoria que nós fazemos também com um associado ali, nós explicamos para ele todas as taxas que ele tem na maquininha de cartões dele hoje, o que vai descontar, o que ele vai receber e a diferença de outras credenciadoras para a máquina Sicredi, né? Porque às vezes ele tem uma máquina porque foi a primeira que ofereceram. As taxas são maiores, sem custo de aluguel, a antecipação é maior. E quando a gente mostra, olha, no final do mês você vai economizar tanto trocando a sua maquininha, né? Eles pensam, nossa, ninguém nunca tinha me falado isso antes. Eu achei que pra mim tava bom assim. E realmente não tava. Ele só não tinha a expertise disso, né? De saber o que é legal e o que não é ainda. Que daí entra ali com o Empreenda também, que a gente consegue ver essas duas visões. Que bacana, que bacana. E o que mais, Léo, que a gente trabalha também durante as oficinas de formação do programa Empreenda? Durante as oficinas, a oficina que eu mais gosto, na verdade, de trabalhar é a do atendimento ao cliente, né? Porque a gente, além de mostrar, fazer a gestão do negócio, né? Ensiná-los ali através de uma metodologia totalmente inovadora, porque muitas vezes as pessoas vão participar de alguma formação, ficam pensando, poxa, é aquela formação, aquele ensino depositório, né? Onde quem está ali na frente que ensina e eu fico quietinho no meu tentando aprender. Maçante, se fosse né? uma palestra, igual uma sala de aula. Não. As oficinas do Empreenda, de modo geral, né, elas são imersivas, né? A gente tenta colocar a pessoa ali para pensar e pensar em conjunto, formam-se equipes, eles vão trabalhando ali, construindo o próprio conhecimento. E nem sempre do mesmo ramo, né? E nem sempre do mesmo ramo. A gente sempre coloca pessoas de ramos diferentes. E isso para que eles passem conhecimento também, porque o dia a dia a pessoa aprende muita coisa, né? É as trocas de figurinha, Troca de figurinha, né? Justamente. E a oficina que eu mais gosto é a do atendimento ao cliente, porque muitas vezes eu pego uma coisa bem aleatória, né? Por exemplo, uma caneca. Vão duas pessoas ali, um vai ser o vendedor, outro vai ser o cliente. E você vai vender essa caneca, você vai estar querendo comprar essa caneca e você precisa vender a caneca. E beleza, eles começam as abordagens ali, desde eu entrar na loja, olhar o produto e tudo mais. E no meio do diálogo eu dou uma coisa totalmente aleatória, por exemplo, uma bala. Você vai ter que vender isso junto, né? Com a caneca. Totalmente fora do contexto, para ver a desenvoltura deles. Daí a gente vai dando os apontamentos, fazendo os ajustes. Poderia ter trabalhado de tal forma, né? E vira aquela comédia dentro da sala, todo mundo rindo e brincando e querendo participar ali da dinâmica, né? Então, trazer esse ponto que o Empreenda não é uma sala de aula, é muito importante. É uma forma vivencial, uma forma de aprender na prática, de se colocar à disposição. O empreendedor gosta disso porque ele já vive naquela correria, né? Sim. Quem empreende não para, não tem folga, não tem descanso, não tem depois das 5, depois das 6 da tarde para descansar, não. Tudo depende dele. Tudo né? depende dele. Todo o processo. Ele faz o processo, ele que faz ele é o chão de fábrica, né? Ele que coloca a mão na massa. É ele que faz o controle financeiro, a gestão administrativa do empreendimento. Vendedor. É o vendedor, é quem faz pedido, é quem faz compra de insumos, matéria-prima, tudo. Então, tudo centraliza nele. Então, trazer essa forma, esses momentos de descontração também é muito importante no dia a dia para que eles aprendam de forma mais tranquila, mais leve, né? O pesado já basta a vida, né? Pesado já basta a vida, não dá, né, gente? Não dá. Empreenda proporciona isso para eles, né? Eu lembro de várias formações do Empreenda que as pessoas realmente elas chegam na sala assim, elas falam, ai meu Deus, o que vai ser essa noite, né? Fica todo e mundo daí assim. a primeira, porque geralmente são 4 a 5 encontros, na qual nós também incluímos uma oficina de educação financeira, que é bem bacana, porque a gente já traz esses pontos para reflexão do empreendedor, mas também o lado financeiro, né? A educação financeira, que é uma coisa que o Brasil ainda não tem e está trabalhando muito nisso. E o Sicredi tem essa pauta importante e levando isso para toda a comunidade.
E daí, o primeiro encontro, eles estão tudo mais quietinhos, igual nós estamos aqui, sentadinhos, comportadinhos. Os próximos encontros, nossa, no último encontro, gente, é um dos encontros mais gostosos. Já quebrou o gelo. Porque já quebrou o gelo, já todo mundo já fez amizade e gera uma rede ali de relacionamentos, eles fazem um networking entre eles, porque como nós temos os nichos diferentes, então já tem a pessoa que é do ramo de beleza, já tem a pessoa que é do ramo de comida, já tem o do mercado, já tem o do posto, já tem... Então, assim, eles mesmos já conseguem fazer essa relação de troca entre eles, né? E pensando no que a Lari falou sobre a pandemia, né? O quanto que isso trouxe essa visão de empreendedorismo. Essa semana eu estava lendo uma reportagem, o quanto que as mulheres estão à frente desse empreendedorismo, né? Se a gente parar para olhar ali, por que a mulher teve essa necessidade? Porque a mulher tem a responsabilidade do cuidar da casa, do cuidar dos filhos. E alguns anos atrás nós proporcionamos um workshop junto com as nossas associadas, buscando esse perfil de mulheres que elas deixaram de trabalhar fora para poder cuidar da casa e dos filhos. Mas a gente olhou para elas no sentido que, elas não vão para fora porque elas têm essa responsabilidade. Mas se a gente conseguisse proporcionar alguma coisa para que elas ficassem dentro de casa mesmo, tendo a sua renda ali, não ter que depender de marido, porque muitas vezes existe a violência doméstica, existe a violência que a gente estava conversando esses dias até de... O marido fica com todo o dinheiro, a mulher não consegue acessar o mercado financeiro, ela não consegue nem ter uma conta. Patriarcalismo, né? Exatamente, mas assim, pasmem, porque a gente levou esses dias por uma formação de um dos nossos encontros e tem muitas mulheres que estão sofrendo isso ainda, que elas não conseguem acessar o mercado financeiro, porque tudo depende do marido. Se eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que pedir para o marido. Se eu tenho que fazer, eu tenho que pedir para o marido. Então, muitas delas, elas acabam ficando presas nesse relacionamento. E quando a gente tem essa oportunidade dela gerar a renda dela ali, ela já consegue trabalhar mais leve. E nós temos vários casos de mulheres que participaram dessas formações lá atrás e estão ativas até hoje, e falando o quanto que o Sicredi contribuiu. Então, esse nosso olhar de formação, de inclusão financeira, de trazer essas mulheres para dentro do mercado financeiro, dentro de uma cooperativa, né? Que mesmo que lá atrás, quando fundou o cooperativismo no mundo, nós tínhamos, de 27 homens, nós tínhamos uma mulher lá, né? Que era a Elisa. Então, a gente carrega essa imagem da Elisa e a gente consegue trazer e colocar isso na pauta sobre o empreendedorismo feminino, né? E o quanto que, eu não sei se vocês têm esse levantamento de quantas mulheres que estão à frente do negócio na nossa cooperativa, se já fizeram essa pauta de quanto que nós temos de empreendedores do empreendedorismo feminino no Brasil. Durante as formações do Empreenda, é claro, é nítido, gente. 80%, 90% da turma é feminina, são mulheres, né? E vem justamente a calhar por conta disso, dessa necessidade da autogestão, né? A gente fala autogestão é porque autogerir o seu dinheiro, autogerir o seu tempo, autogerir os seus problemas, autogerir os seus relacionamentos. E quando a mulher começa a empreender, ela se empodera daquilo, né? Até eu, como homem, não deveria estar falando, né? Vocês, mulheres, podem falar um pouco com mais propriedade que eu, mas ela se apropria daquilo, ela se empodera e se coloca nessa posição de eu sou capaz, né? Eu posso ir além, eu não preciso ficar dependendo somente da boa vontade do meu marido, do provedor, né? Ela se torna o seu provedor. Então, trazer isso e esse levantamento é nítido, né? O empreendedorismo hoje feminino é crescente, é exponencial. Então, cada vez mais as mulheres estão à frente de negócios e se colocando em cargos importantes dentro da sociedade ali, né? Tendo essa visibilidade que muitas vezes não ocorre, né? no dia a dia. Então, é sensacional. Então, às vezes ela só precisa de um empurrãozinho, de uma ajuda. E o Empreenda vem de encontro com isso, né? Sim. Ajudar ela a criar a ideia de negócio, ajudar ela a saber as possibilidades que ela tem, estratégias. Isso, justamente. Vem a calhar isso. A gente proporciona esse momento, né? Dela, às vezes ela tá até perdida, começou algo
E quem começa algo tem muito medo de fracassar, né? Tem muito medo de fracassar. Sim. E esse medo, às vezes, trava a pessoa. A pessoa começa algo e, às vezes, eu comecei no ramo da confeitaria, ou fazendo bolos, e, poxa, mas eu não tô vendendo, né? O que tá acontecendo? E ela vai desistindo, vai ficando triste. É isso, né? Ter resiliência. E o empreender é isso, é trazer também que, poxa, ela pode inovar. A gente tem oficina de inovação, né? Como agregar novos produtos, como inovar, né? Trazer um ponto de vista, trazer levar ao cliente que aquele produto é importante daquela forma, né? Então, ressignificar o empreendimento. Então, as mulheres estão ali com medo, não só as mulheres na parte do medo, os homens também, né? Mas muito mais as mulheres por conta dessa situação, porque elas precisam ter o próprio dinheiro. Então, às vezes, ela fica com medo de iniciar ou de dar sequência no empreendimento e com mais medo ainda, nem do empreendimento fechar, mas de ficar sem aquela renda que é tão importante para ela, para dar essa liberdade financeira que tanto precisa, né? Nós vemos mulheres à frente de grandes empresas hoje também, né? Por exemplo, a Magazine Luiza, que é a Trajano, né? Com certeza, quando ela começou lá atrás, ela não sabia o tamanho que um dia ela ia ser, né? E com certeza também ela deve ter pensado em desistir ali em alguma hora. Mas alguém deu um empurrãozinho que faltava, alguém mostrou uma saída para ela, ou ela mesma pensou, não, eu não vou desistir. E hoje é um dos maiores nomes aí do mercado. Isso aí. E a gente ressalta tanto, né, essa importância do empreendedorismo, a gente reforça essa parte do empreendedorismo feminino. E fica aqui, né, já para o nosso encerramento, se vocês têm alguma mensagem para o nosso empreendedor, associado, associada, se vocês querem deixar alguma coisa para a gente poder fazer esse fechamento aqui, então, do nosso papo sobre inclusão financeira dentro do Cooperativa. Eu diria para não desistir. Vai vir a diversidade, vai vir aquele momento de incerteza, de não saber se deve continuar ou não, mas às vezes a sua força de vontade vai fazer mudar o seu futuro. Então não desistam, persistam no seu negócio, tentem mais uma vez, que com certeza uma hora vai dar certo. E mais um recadinho, né? Além de não desistir, vocês podem contar conosco, com o Sicredi, tá? Com as nossas ferramentas, as nossas soluções financeiras e principalmente com o Empreenda Sicredi, porque a gente trabalha para pessoas, né? São pessoas falando para pessoas. Então, esse relacionamento de proximidade é o que a gente gosta de estar junto. Então, pode contar 100% conosco. Então, fica ali ligadinho nos convites nas nossas redes sociais, que o Empreenda já está acontecendo em alguns municípios, tá? Então, logo, logo vai chegar no seu. E desde uma máquina de cartão, um boleto, uma folha de pagamento, o Sicredi também tem outras possibilidades. Desde um crédito empresarial, um seguro empresarial e os produtos também para agregar valor. É uma máquina de cartão, um link de pagamento, um consórcio. Então, é um nicho de possibilidades que o Sicredi tem para oferecer para o nosso associado que está começando a empreender. Tudo isso pensando, né, pela segurança do nosso associado. Não é sobre venda de produtos e serviços. É sobre qual é a melhor solução financeira para entregar para o nosso associado. Pensando na proteção dele, porque ele é um empreendedor, ele não tem... não é um CLT da vida que tem ali, por mais que aconteceu um imprevisto... Não tem uma segurança, não tem essa né? segurança. Então... Quem é associado, quem é empreendedor, saiba que o Sicredi tem as melhores soluções financeiras para o seu negócio, principalmente porque nós acreditamos em vocês, empreendedores. E é por isso que nós trouxemos esse bate-papo. Já fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, a área de meios de pagamento aqui com as nossas soluções financeiras, o nosso Empreenda Sicredi, que é esse momento de educação, que é uma das pautas que nós temos dos valores do cooperativismo, quanto que faz a diferença, não só com o Empreenda, entre outros vários programas. E esse então foi o nosso fechamento, encerramento aqui do episódio podcast Pauta da Coop, na qual nós falamos sobre o empreendedorismo, sobre o quanto é importante para a sociedade, para a nossa cooperativa, e que nós estamos aqui à disposição de vocês associados para o que vocês precisarem. Muito obrigado e até a próxima.
Até.